Eu sei que existia não uma teoria, uma teologia, né, que a gente chamou de teologia da prosperidade. E nessa teologia, muitas pessoas vão dizer que, na verdade, o cristão, ele é chamado a sempre encontrar alegria. Ele é chamado à prosperidade financeira, à prosperidade emocional, à prosperidade social, relacional. Mas quando a gente vê a palavra de Deus e quando a gente vê especialmente os escritos ali do Novo Testamento, em que os apóstolos estão falando com as igrejas, eles sempre encorajam a igreja. Olha, vocês vão sofrer. Isso é o esperado, é o caminho da cruz. Aquele que nós dizemos ser nosso Senhor, aquele que nós dizemos ser nosso Mestre, foi um homem de dores. Ele é o Salvador sofredor de Isaías, prometido em Isaías. Por que então a gente, como seguidores do Mestre sofredor, pensa que a gente vai poder viver uma vida de prosperidade material, de prosperidade emocional, de prosperidade relacional? Nós não fomos chamados a isso, nós fomos chamados ao sofrimento. E a gente vai ver isso mais pra frente, que é o próprio Deus que permite o sofrimento do cristão. E esse é um conceito complicado para muitos cristãos. Como é que um Deus de amor vai nos permitir sofrer? É um conceito que vai um pouco além aqui do escopo dessa aula, mas que eu te recomendo algumas literaturas. Primeiro, o livro de Jó em si, na Bíblia. É um livro que nos mostra o sofrimento e a resposta do cristão a isso. Os Salmos nos mostram cristãos sofrendo e levando o seu sofrimento e suas dores a Deus, sem medo de que Deus os rejeite, sem medo de levar suas dúvidas acerca do amor de Deus a Deus. O salmista faz isso constantemente, e ele é bem recebido por Deus. E eu recomendo um livro contemporâneo do autor Timothy Keller, chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, no qual ele faz uma explicação teológica do sofrimento, o que a Bíblia tem a dizer de por que Deus permite sofrimento, e ele também faz uma abordagem pastoral para aqueles que estão sofrendo agora serem confortados. Então é um livro maravilhoso que eu recomendo muito. Mas qual que é a atitude comandada aqui, então, pelo apóstolo Pedro aos seus ouvintes como resposta ao sofrimento? Veja no verso 15. Antes, ele fala, não fiquem surpresos quando o sofrimento vier. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Ou seja, continue declarando que Cristo é o Senhor da tua vida. E não somente isso, esteja preparado a explicar para outros o porquê dessa esperança que há em você. Porque quando a gente aceita o sofrimento com alegria, isso é muito contracultural e as pessoas ficam curiosas. Por que esse povo está sofrendo? Por que esse povo está sendo torturado, está sendo morto, que era o caso deles aqui, e continuam se alegrando? Igual Paulo e Silas na prisão. Como é que eles estão cantando hinos de louvor quando eles estão presos? Então Pedro vai dizer, olha, quando isso acontecer, estejam preparados para responder todo mundo que tiver curiosidade acerca daquela razão que faz vocês continuarem felizes em meio ao sofrimento. E note que o comando não para aí, não fala simplesmente, olha, estejam preparados, estejam intelectualmente preparados para explicar o evangelho, para explicar a doutrina e teologia. Não, ele fala não somente isso, mas vocês precisam fazer isso com mansidão e temor. Com mansidão e respeito, é a palavra da NVI. E eu acho que se a gente já for trazer uma aplicação aqui no meio da aula, será que essa é a forma que a gente tem respondido aos críticos do evangelho? Será que essa é a forma nas redes sociais que a gente tem feito isso, com mansidão e respeito? Isso me lembra muito a passagem de Cristo em que ele declara o seu próprio coração. Ele diz, eu sou manso e humilde de coração. É a única passagem que Cristo declara como o coração dele é. E ele poderia dizer, olha, meu coração é santo. O meu coração é sábio. O meu coração é paciente. Então ele diz, meu coração é manso e humilde. Se o nosso mestre é manso e humilde, quem somos nós para não sermos mansos e humildes? Para quem me segue há algum tempo nas redes sociais, sabe que Manso e Humilde é um livro escrito recentemente pelo autor Dane Ortlund, que é o meu livro preferido, porque ele destrincha essa noção do coração de Cristo por nós. E aqui o apóstolo Pedro vai dizer, olha, essa é a atitude que vocês precisam ter pelos outros. Quando os outros perguntarem sobre a fé de vocês, vocês precisam ser mansos e respeitosos, mansos e humildes.